Concluindo então o nosso exercício, nós vamos voltar então a olhar a figura como um todo. Então, nós chegamos à conclusão que cada lado desse triângulo isósceles valia raiz quadrada de 34. Esse lado aqui nós não vamos considerar, porque ele não faz parte do perímetro. Nós também obtivemos nos nossos cálculos que esse lado do trapézio é raiz quadrada de 65, esse aqui já tínhamos como 12, o outro lado do trapézio, por ser isósceles, vale o mesmo valor, então raiz quadrada de 65, esse a questão já nos dava como 6, e essa base aqui, ó, final, nos dava como 14. Então isso que nós temos. Então pedia a questão que a gente calculasse a área total. Nós calculamos por enquanto a área de cada figura. Então, lembram vocês que ao calcular a área desse triângulo, nós obtivemos 15 centímetros quadrados? Da mesma maneira, ao calcular, através da fórmula, a área desse trapézio, obtivemos 104 centímetros quadrados. E, finalmente, na área dessa última parte da figura, que é esse retângulo, através do cálculo, usando a fórmula, nós obtivemos 84. Ora, a área total é a soma das três. Então, eu vou somar 15 com 104 com 84, obter 203. A unidade é centímetro quadrado, porque nós estamos tratando de área. Tá? Então, são duas dimensões que envolvem área. Então, centímetros quadrados. A segunda pergunta era o perímetro. No perímetro, que é a soma total dos lados, e já vimos aqui, nós só vamos considerar esses lados externos aqui, ó. Essa altura não vai ser considerada. Esse aqui que era 6, não vamos considerar. E esse aqui que era 14, também não vamos considerar. Só vamos considerar os lados. Então, eu começo a somar de qualquer lugar. No meu caso aqui, eu comecei a somar daqui, ó. E fazendo a volta aqui para a nossa direita. No sentido dos ponteiros de um relógio analógico. Então aqui, ó, raiz quadrada de 34, mais raiz quadrada de 34, mais raiz quadrada de 65, mais 12, mais raiz quadrada de 65, mais 6 e mais 14. Pronto, fizemos a volta, agora vamos somar. Já havíamos visto que as raízes que tínhamos aqui, elas não podiam ser decompostas. E eu pedi para vocês deixarem nessa forma, não extraírem a raiz. Então, deixassem nessa forma aqui. Então, o que eu posso fazer aqui? No máximo, é juntar a raiz de 34 com raiz de 34, que eu vou ter duas raízes de 34. Da mesma forma, juntar as duas raízes quadradas de 65, terei duas raízes quadradas de 65 e os números. Bom, esse eu posso juntar, fazer uma soma simples, de 6 com 8 e com 14, que vai dar 32. Bom, ficou um número esquisito, mas vamos deixar assim, tá? Eu não pedi para vocês e não quero que vocês usem a calculadora para tirar essa raiz. Se fosse uma raiz exata, aí tudo bem, nós faríamos isso, tá? Isso aqui vai, então o perímetro vai ser duas raízes quadradas de 34 mais duas raízes quadradas de 65 mais 32. E o perímetro é linear, é sempre medido num sentido só, numa medida só, então é centímetro. Há nada de botar aqui a potência 2. Perímetro é sempre linear. Então, são centímetros que nós vamos usar. Se a gente fosse fazer esses cálculos aqui, nós íamos ter um perímetro aproximado
de 60 centímetros. Então, as respostas finais desse exercício são: a área é 203 centímetros quadrados e o perímetro é esse número todo aqui. Obrigado.